Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 10. Diz assim o texto está sendo projetado aí. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que Deus abençoe a tua palavra. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por estarmos aqui juntos. Somos gratos, ó Pai, pela noite de sono que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos concedeu. Somos gratos, ó Pai, por ter dormido bem, acordado bem. Pedimos a tua bênção para este dia, para este momento. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude a compreendermos os detalhes importantes que estão no texto. Que o Senhor nos ajude a compreendermos este texto, pois o texto é belo, o texto é rico, ó Deus. Nos encha do teu Espírito Santo, pois sem o teu Espírito Santo seremos um nada. Não conseguiremos entender nada sem a tua ajuda. Portanto, nos ajude, nos encha da tua presença, nos encha de ti, ó Pai, por favor. Que o Senhor faça a tua vontade, e a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós analisaremos o texto de Lucas capítulo 7, versículos 1 ao versículo 10. E este texto aqui, ele tem muitos detalhes importantes que estão de evidência no texto aqui. E eu quero abordá-los no decorrer da aula aqui com vocês. E uma das coisas importantíssimas de observar no texto é que Lucas ele tem essa capacidade de desenvolver bem os seus personagens e de desenvolver bem o seu gênero literário, a sua estrutura literária do texto. Não sei se vocês já têm observado isso nas suas leituras diárias, quando vocês fazem no Evangelho de Lucas, mas é bem verdade observar que o Lucas ele gosta de colocar dois personagens em conjunto. Se você observar bem no início do texto, Lucas ele colocou Maria e Isabel, João e Jesus, Maria e Zacarias e assim por diante. Aqui neste texto, na verdade o capítulo 7, Lucas ele coloca dois lugares juntos. Aqui ele coloca o lugar de Cafarnaum. E um pouquinho mais adiante, no qual é o texto que veremos na próxima semana, ele coloca a região de Naim. Então tudo isso é extremamente importante, não apenas para o pensamento de Lucas, mas para os leitores que estão observando todas as informações que Lucas quer passar aos seus leitores. Então, mais uma vez, por que Lucas ele gosta de trabalhar essas questões em relação aos seus personagens? Porque quando ele coloca Jesus e João, ele está explicando muito bem ali qual é a função deles no texto.
Se você observar, Jesus no Antigo Testamento ele era chamado de Messias, ele não tinha um nome. Então o povo de Israel chamava Jesus de Messias, a esperança de Israel, aquele que viria e salvaria o seu povo de um contexto político, pelo menos é aquilo que eles acreditavam. E João, ele era chamado de a voz que clama no deserto. João, ele não tinha um nome. Então o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, principalmente Isaías, chamava a João de a voz que clama no deserto. Já o Novo Testamento dá o nome a eles. O Novo Testamento dá o nome ao Cristo. Qual que é o nome que dá a Cristo? Jesus. E qual que é o nome que dá a voz que clama no deserto? João Batista. E tudo isso serve para doutrinar, para melhorar o pensamento dos leitores, inclusive de Teófilo. Um pouquinho mais adiante, Lucas ele coloca outros personagens, Maria e Isabel. Por que ele faz isso? Maria, ela entra na história sendo uma virgem, sendo uma pessoa muito nova, uma pessoa que não tem capacidade de fazer alguma coisa. Isabel era uma pessoa estéril, mas tudo isso mostra que a mão do Senhor está governando a história. Deus é aquele que abre a madre de uma virgem, da mesma forma que Deus é aquele que abre a madre, a barriga, né, podemos dizer assim, de uma mulher idosa, de uma mulher estéril, que não tem capacidade por si só de produzir vida. Não tem essa capacidade. Quem é que tem essa capacidade? É Deus, de abrir a madre e assim por diante. Depois, ele gosta de colocar regiões. Então, por que Lucas ele gosta de registrar regiões? Talvez para alguns pensar no sentido geográfico é algo muito chato, é algo muito horrível. Mas no texto é de extrema importância, porque nós temos dois pensamentos. Primeiro, quando ele coloca a região no sentido geográfico, ele quer mostrar que onde Jesus Cristo esteve, algo grande aconteceu. Onde Jesus Cristo esteve, pessoas viram o poder de Jesus, viram a maravilha que Jesus fez no meio do povo, e aquela região teve a oportunidade de experimentar a dádiva de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando a Lucas ele quer registrar no sentido geográfico, ele está mostrando o seguinte: olha, ali algo grande aconteceu. Ali Jesus Cristo esteve, e onde Jesus Cristo esteve, algo grande aconteceu ali. E em segundo lugar, é visto que ele está querendo localizar onde Jesus Cristo esteve. É como se fosse um mapa mental que Lucas ele quer fazer. Mas o porquê que isto é de extrema importância no sentido geográfico? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu não vou explicar o texto como um todo, mas pelo menos alguns detalhes eu preciso. João capítulo 4. E deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 4. Aqui nesse texto de João capítulo 4 é visto a conversa que Jesus Cristo ele teve com uma mulher samaritana. E os judeus, eles não podiam estar nesta região, que era a região de Samaria, por um único motivo. Eles eram brigados com este povo, então eles não podiam literalmente estar nessa região. Só que Jesus, ele passa por lá. E por que Jesus passa por lá? Quando ele entra em Samaria, provavelmente no horário ali de meio-dia, ele senta, porque ele está cansado, e logo em seguida vem uma mulher. Quando uma mulher vem a Jesus, ele literalmente faz um pedido. Qual que é o pedido que ele faz? Dê-me de beber. Observe comigo aqui. A partir do versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Isso aqui é importante, porque nenhum judeu poderia pedir alguma coisa para uma mulher, inclusive para um povo samaritano. Aqui, quando Jesus ele pede algo para alguém, ele está se colocando numa posição de servo. Porque alguém que está sob uma autoridade ou é uma pessoa de autoridade não pode fazer pedidos.
Ele manda, ele não faz pedidos. Quando Jesus ele pede alguma coisa para a mulher, ele está se colocando num nível abaixo. E qual que é o nível que ele se coloca? De servo. Ele está pedindo alguma coisa para uma mulher que inclusive não podia isso acontecer. Ele pede para uma mulher, isso não pode. Nem sequer pode conversar com uma mulher. E Jesus ele quebra o protocolo da sociedade. Judeu não apenas não pode conversar com o samaritano, judeu não pode pedir nada para o samaritano. E Jesus pede. Jesus ele pede alguma coisa para a mulher. E o que ele pede? Água. E ele se coloca numa posição de servo, porque o próprio texto diz que os seus discípulos não estavam lá. Se Jesus tivesse a oportunidade de fazer algum pedido, era literalmente aos seus discípulos, não para uma mulher. Então isso não pode. Não é apenas no sentido de que um homem não pode estar sozinho com uma mulher no contexto antigo. É o sentido de que ele não pode pedir nada para uma mulher, um judeu. E Jesus faz isso, Jesus pede. Então ele se coloca no nível abaixo, de servo. Um pouquinho mais adiante, aí ela fica assustada. Ela diz: como? Sendo tu um homem judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Isso não pode. Aí vem a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Versículo 11: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. O que João ele quer demonstrar aqui no sentido da região de Samaria? Alguma coisa grande aconteceu lá, que era um diálogo. E, inclusive, este texto é um texto exclusivo do Evangelho de João. João ele está dando a oportunidade de nós observarmos uma conversa íntima que teve entre Jesus e uma mulher. Isso é importante no texto. Quando nós observamos o versículo 11 aqui, observe que a palavra Senhor está em minúsculo. Por que isso é importante? Porque ela não o reconhece como uma pessoa de autoridade. Ela o reconhece como uma pessoa qualquer. Porque qualquer pessoa pode ser chamada de Senhor. Ela não sabe quem é Jesus. Ela não sabe que este homem é o Deus do povo. Ela não sabe. Mas só por causa da palavra minúscula? Sim, só por causa da palavra minúscula. Isso daqui é importante na teologia. Ela o chama de Senhor porque ela não reconhece ele como uma autoridade. Aí, observe o versículo 15 agora. A mulher lhe disse: Senhor. Senhor com letra maiúscula. Agora ela o reconhece como uma pessoa de autoridade. E por que ela faz isso? Vamos ler a partir do versículo 12. Acaso o Senhor, letra minúscula, é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Aí vem a resposta de Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez. Observe que a visão dela é a visão da água. Jesus não responde sendo maior do que Jacó, porque ela pede: olha, o Senhor é maior do que Jacó. Jesus não responde que ele é maior do que Jacó. Jesus ele quer corrigir olhares equivocados. Jesus quer corrigir olhares da sociedade no qual não estão olhando para o Deus verdadeiro. O olhar dela é o olhar na água. Tanto que Jesus diz: se você beber desta água, você continuará tendo sede. Isso é interessante no texto. Depois da resposta de Jesus, a fala dela é transformada. Aí ela diz: Senhor, letra maiúscula. Então, após o pequeno encontro com Jesus, a fala dela é transformada. E isso é interessante no texto. Então, a presença de Jesus não apenas muda o comportamento de alguém. A presença de Jesus muda a forma como esta pessoa fala, se comunica. E isso é interessante. Mas o próprio olhar dela ainda continua na água. Eu não tenho tempo para explicar o texto como um todo, mas o olhar dela ainda continua na água. E o que Jesus Cristo faz para mudar tanto o pensamento quanto a conduta e assim por diante? Observe. Aí eu vou ler a partir do versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela responde: Jesus, olha a resposta dela para Jesus:
Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Perceba que Jesus está ensinando ela. E ela não gosta do ensinamento de Jesus e fala, olha, quando ele vier, ele vai explicar tudo isso aí a nós. Por enquanto eu não quero continuar ouvindo. Aí qual que é a resposta de Jesus? Perceba. Verso 26. Então declarou Jesus, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Isso acaba. Porque quem disse eu sou no Antigo Testamento? Deus. E onde que Deus disse isso? Com Moisés, eu sou. Então, Cristo aqui ele está se colocando na igualdade de Deus. E isso muda a perspectiva dela, porque o olhar dela está na água, não em Cristo. O olhar dela está em coisas da criação. Quando os nossos olhares estão na criação, Deus é pequeno. Quando os nossos olhares estão em Deus, nós entendemos que a criação é o complemento daquilo que Ele é. Então isso é importante. Então quando nós analisamos o sentido região geográfico, os autores eles estão comunicando algo grande que aconteceu na região. O que foi algo grande que aconteceu em Samaria? A conversa de Jesus com uma mulher. Logo após o encontro de Jesus com a mulher, o que aconteceu? Ela foi até a cidade, pregou e veio a cidade inteira ouvir Jesus, que inclusive passou um dia inteiro com ele. Evangelismo. Isso é interessante. Agora, Lucas capítulo 7, qual que é a região que ele mostra para nós? Cafarnaum. E o que foi extraordinário e grande que aconteceu em Cafarnaum? Vamos ao texto. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1 ao versículo 10. A estrutura desse texto aqui é mostrar que algo está acontecendo a partir do centurião. No próximo texto que nós analisaremos na próxima semana, o foco está na viúva, não no filho dela. O foco está na viúva. O que é de tão importante aqui? Vamos lá, a partir do versículo 1. Eu estou com a NVI, tá bom? Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Perceba, entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Por que isso aqui é importante? Ele ouviu falar de Jesus. Isso aqui é importante porque mostra que a fama de Jesus está se espalhando. O nome de Jesus não está sendo algo discutido no contexto do povo judeu. O nome de Jesus está se expandindo, está alcançando outros lugares que não é apenas do povo de Israel. Um exemplo. Suponha que o seu nome está sendo um nome discutido no centro de São Paulo. Se o seu nome está sendo discutido aqui em Santo André é uma coisa, mas a sua fama está se expandindo, está alcançando lugares. E qual que é o lugar que está alcançando aqui? Não apenas Cafarnaum, mas um homem gentil, porque ele é centurião. Ele não faz parte do grupo de Israel. Ele não faz parte do povo de Israel, porque a promessa não é para ele. A promessa é para o povo de Israel. Então quando Jesus entra em Cafarnaum, um centurião nem sequer vai à presença de Cristo, porque não pode. E aqui ele demonstra uma certa humildade. Por que humildade? Porque ele entende que um gentil não pode estar próximo, do lado de uma pessoa, de um líder israelita. Isso causa algo de constrangimento à sociedade, de impureza. Porque um rabi não pode tocar num gentil. Um rabi não pode conversar com um gentil. O rabi não pode fazer nada com um gentil. Então ele ouviu falar algo de Jesus. Então a fama de Jesus está se expandindo, está alcançando lugares que nem ele mesmo sabia, no sentido humano de Cristo aqui. Então, aí o texto continua. Versículo 2. Ali estava um servo de centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Qual que era a função de um centurião? A função de um centurião era uma pessoa de alto escalão na sociedade.
ele tinha um viés muito político. Ele mandava em pessoas, talvez um grupo de 100 pessoas ali. Então, suponha que ele tinha sob a sua autoridade um grupo de 100 pessoas. Só que, olha o detalhe do texto, ele não envia, de primeiro momento, ele não envia pessoas do seu grupo. O que ele envia? Líderes dos judeus. Isso mostra que a sua autoridade também está sob o líder dos judeus. Isso não pode. Isso é uma ofensa. Ele manda até nos líderes de Israel. Isso não pode. Aí os líderes de Israel vão até Jesus e pedem para que Jesus vá de encontro ao centurião insistentemente. Ele pede, ele clama a Jesus. Isso aqui não pode. Porque se um Israel piedoso, literalmente piedoso, ouvisse essas palavras de um centurião, ele não conversava com o centurião, já saía de lado. Porque um líder não pode estar do lado de uma pessoa gentil, não pode, isso é impureza. Só que o próprio centurião manda líderes, só que também isso tem a ver com um contexto da época. No contexto da época, era de extrema importância um grupo ou um líder enviar um grupo de pessoas para resolver determinado assunto. Isso era o padrão, mas não era o padrão um centurião mandar em líderes judeus para enviar e que esse grupo pedisse alguma coisa, que inclusive para um rabi. Isso não podia acontecer. E o que ele pede? Vamos lá ao texto. Ele ouviu falar de Jesus, versículo 3. Ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. A ideia aqui é, insistentemente. Eles estavam pedindo a Jesus, insistentemente. Ele estava insistindo a Jesus. Jesus, vá. Por que ele estava pedindo? Por dois motivos. Primeiro, o centurião ele foi responsável por construir uma sinagoga ao povo. E não apenas construir uma sinagoga, mas também ele amava a nação. Por esses dois motivos. Então, um rabi, um mestre, sempre quando entrava em uma cidade, o que ele ia em primeiro lugar? A uma sinagoga. Era isso que ele fazia, era isso que Paulo fazia. Paulo ele fazia duas coisas quando ele visitava uma cidade: ou ia para uma sinagoga, ou ia para a cadeia, ou ia para uma prisão. Isso que acontecia com Paulo. Jesus, quando ele entra, basicamente ele ia encontrar uma sinagoga, porque ele era um mestre, ele deveria ensinar o seu povo na sinagoga. Só que antes de entrar na sinagoga, os líderes judeus vão até a presença dele e pedem insistentemente. Só que isso não podia acontecer, certo? Então quando o povo vai até Jesus, aí diz algo: chegando-se a Jesus, verso 4, suplicaram-lhe, olha lá, suplicaram com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Por dois motivos. Primeiro, ele ama a nossa nação. Segundo, ele construiu uma sinagoga. Então, o povo, quando está pedindo algo para eles, é literalmente pedindo algo que está fora do seu padrão. Olha, este homem, ele fez algo importante para nós. Vá de encontro a ele. Este grupo, ele diz que o centurião é um homem digno. Olha, ele é digno. Ele merece que você vá fazer algo porque ele é digno. Só que, eu vou explicar isso aqui um pouco mais adiante. Só que depois no texto, ele envia outras pessoas e diz que ele não é digno. Parece que tem um contraste no texto, não é? Ué, ele é digno ou ele não é digno? Então, o povo pede a Jesus literalmente esses dois pedidos. Vá lá, Jesus. Insistindo, vá, Jesus. Ele ama o nosso povo, ele ama a nossa nação, ele construiu a sinagoga, algo extremamente importante para nós. Vai lá, Jesus. Aí Jesus obedece e Jesus vai, né? Agora veja, a partir do versículo 6. Jesus foi com eles, já estava perto,
olha os detalhes do texto. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. O relacionamento entre Jesus com o centurião está acontecendo através de intermediários. Porque o centurião, ele não foi até a presença de Cristo, mas ele enviou pessoas. Ele enviou quem? Em primeiro lugar, os líderes dos judeus. Ele enviou estas pessoas. Quando ele envia essas pessoas, isso demonstra um relacionamento que está acontecendo através por intermediários. Ele ouviu falar, ele não viu Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus, sobre a fama de Jesus. Isso é interessante. Aí depois ele envia servos. Só que é interessante notar que ele é um centurião. Ele tem pessoas sob o seu comando. Ele dá autoridade em pessoas. Por que ele se preocupa com o servo? Se o servo morrer ou não, ele não está nem aí, porque é como se, no contexto antigo, pessoas fossem como peças. Morreu, enterra, acabou. Ele poderia pegar outras pessoas, mas ele se importa. Isso demonstra humildade. Ele está expressando uma humildade para com o povo. Ele não poderia fazer isso. Então isso daqui é uma bela representação da própria pessoa de Cristo, porque o próprio homem, o centurião, ele expressa algo que o próprio Cristo fez por nós. Ele não deveria ter sentido compaixão do seu servo. Cristo não deveria ter sentido compaixão de nós. E o que ele fez? Morreu, nos salvou. E isso mostra a diferença, a dinâmica do texto, não é? Aí quando nós entramos aqui, é visto que os próprios líderes judeus, os servos judeus, os servos do centurião, vão até Cristo e diz: ele não é digno. Olha, Senhor, ele não é digno de você ter. Mas parece que tem um contraste, porque os líderes falaram: olha, ele é digno que faça isso. Insistentemente, não é? Ele é digno, vá até a casa dele e cure o servo. Só que agora os outros servos falam: não, Senhor, sabe o que é? Ele não é digno. Parece que tem um contraste do texto, né? Mas não tem contraste, porque ele está obedecendo o contexto da sua época. Por que respeitando o contexto da sua época? Um rabi, ou uma pessoa de Israel, não podia entrar na casa de uma pessoa gentílica. Não podia nem sequer conversar com esta pessoa. Por isso que ele manda os seus servos e diz: olha, Senhor, ele não é digno. Então, diga apenas uma palavra. Mais uma vez, ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece que, primeiro, eu preciso obedecer o contexto social aqui. E qual que é o contexto social? Política. Por quê? Olha, você não pode entrar na minha casa porque literalmente você não pode estar próximo a mim. Você não pode conversar comigo, porque eu sou uma pessoa que não faz parte do seu contexto. Ele reconhece isso. Mas não apenas isso. É interessante observar que este homem, o centurião, ele reconhece algo que ele não é capaz de fazer. Ele reconhece algo que não está sob o seu controle. Porque se você observar aqui no capítulo 4, a partir do versículo 27, observe. Na verdade, versículo 25. Lucas capítulo 4, só voltar umas páginas aí. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 25. Observe. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Observe a capacidade literária de Lucas aqui. Ele está reconstruindo a história de Deus no Antigo Testamento. Porque o centurião
teve a oportunidade de experimentar a dádiva de Cristo no meio dele. No Antigo Testamento, quem foi o comandante que experimentou a dádiva de Deus por meio do seu servo? Naamã. Naamã, ele era um comandante, e o centurião, ele também é um comandante. No Antigo Testamento, quem foi o profeta que curou o filho de uma viúva em Sarepta? Elias. Um pouquinho mais adiante, que é o texto da próxima semana, Jesus curou o quê de uma viúva? O filho, na verdade ressuscitou. E Lucas, ele tem a capacidade literária de reconstruir a história de Deus e de dizer, olha, Deus fez coisas grandes lá atrás, em regiões, por isso que o texto diz Sarepta, Sidom, o Sírio e assim por diante. Deus fez coisas grandes lá atrás e Deus continua fazendo coisas grandes aqui. Só que por meio de quem? Dos seus servos? Não, por meio de Jesus. Porque Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que Elias, maior do que Eliseu e assim por diante. Então, Lucas ele está reconstruindo a história do Antigo Testamento na própria pessoa de Cristo. Deus fez coisas grandes lá atrás, continua fazendo coisas grandes aqui por meio do seu Filho. E quando este homem, que é uma pessoa de autoridade, ele reconhece algo importante aqui. Agora volta para o capítulo 7. Observe. A partir do versículo 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Observe isso. Eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e aí ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele o faz. O interessante no texto é a autoridade que a palavra tem. Porque ele reconhece que a autoridade que ele tem, Cristo também tem, que é a autoridade da palavra. Então ele reconhece a sua pequenez. Qual que é a pequenez aqui? Senhor, eu sou um homem de autoridade. Se eu falo para um fazer uma coisa, ele faz. Se eu falo para o outro fazer outra coisa, ele faz. Qual que é a pequenez? Mas eu não sou capaz de restaurar uma vida. Eu mando uma pessoa fazer algo e ela faz. Mas a sua palavra tem a autoridade de restaurar uma vida. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo trazer vida a alguém. Eu não consigo mudar o casamento. Eu não consigo mudar o filho. Eu não consigo mudar o status social. Eu não consigo fazer isso. Quem é capaz de fazer isso é Jesus. Só que ele entende que ele é uma pessoa de autoridade. Aí ele na verdade ele é muito humilde, porque olha só o texto. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não disse que ele é um homem de autoridade. Isso muda o texto. Isso é humildade. Ele reconhece que ele é um homem sujeito à autoridade. Quem é encarregado aqui, sabe muito bem, ou quem é chefe de empresa, sabe muito bem isso. Você dá ordens. E os seus funcionários obedecem às ordens. Só que se você é um encarregado, você dá ordens porque você está sujeito à autoridade. Porque alguém mandou você fazer isso. Isso é algo normal. Então ele é humilde aqui. Ele reconhece que, olha, eu sou uma pessoa sujeita à autoridade. Eu mando porque alguém manda em mim. Então é como se ele entendesse que Jesus também é uma pessoa que está abaixo de alguém. Abaixo de quem? Deus. No sentido, não divino, mas no sentido de fazer coisas. É isso que o centurião reconhece. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Você também é. Eu reconheço que palavra tem uma certa direção. Eu mando um fazer uma coisa, eu mando o outro fazer outra coisa, mas eu não sou capaz de restaurar vida. Jesus, ele é capaz de restaurar lugares, regiões, no qual ninguém quer entrar. Por isso que eu li o texto da mulher samaritana. Ninguém queria ir em Samaria. Por isso que isso é bom no evangelismo, né? Porque o evangelista, ele não escolhe lugares. Não, olha, vai lá no Havaí, eu vou com o maior prazer. Nossa, lugar lindo. Não, vai lá no lugar mais feio que tem, no lugar mais horrível, que tem guerra. Não vou não. Eu não vou lá fazer, eu vou morrer. Então,
o evangelista, ele não escolhe lugar, ele vai. O centurião, ele não tem capacidade de restaurar uma vida. Jesus tem, com uma palavra. Uma palavra é suficiente, porque ele reconhece que algo que ele tem, algo que ele não tem, Jesus tem. Algo que ele não consegue fazer, Jesus faz. E ele não viu Jesus, ouviu falar sobre Jesus. E mesmo ouvir falar sobre Jesus, isso demonstra uma humildade. Humildade. A questão é, como nós estamos comunicando Jesus a alguém? Se estamos comunicando Jesus para alguém, isso está trazendo mudança de vida? Porque a sua palavra tem uma autoridade, porque ela está sujeita a Jesus. Por isso que nós pregamos. Por isso que nós ensinamos. Porque a nossa palavra tem a autoridade de alguém, que é Deus. Palavra é importante. Isso já aconteceu em Gênesis capítulo 1. Não sei se você já parou para pensar nisso. Por que Deus criou o mundo falando, né? Não havia ninguém para ouvir Deus. Disse Deus, haja luz. Não havia ninguém, porque a humanidade veio depois. Não havia ninguém. Isso quebra aquela ideia de Deus criou o mundo porque ele estava sozinho, né? Ele queria brincar com... Não, Deus nunca esteve sozinho. Ele criou o mundo e não havia ninguém para ouvi-lo. Isso veio depois. Depois. A palavra tem a autoridade de trazer, de preencher um lugar vazio. Disse Deus, haja luz, em um lugar onde não tem luz. Ele preencheu o vazio que havia em Gênesis 1. A palavra de Jesus não apenas preencheu o vazio do centurião, mas preencheu a perspectiva dele. A palavra de Jesus restaurou uma vida no qual ele não tem autoridade. Ele tinha autoridade, mas não de cura. A autoridade é bonita, né? Gostamos de mandar em pessoas. Se você é pai, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mandamos nos filhos, vocês mandam nos filhos, né? Faça isso, faça aquilo, pare de chorar. Mas você não tem a autoridade de reconciliar um elo quebrado que tem entre duas pessoas. Isso é só Jesus que faz. É só Jesus que faz. A beleza no texto está na humildade, mas no reconhecimento de saber que a minha autoridade tem um limite. A minha palavra tem um limite. E vai até aqui. Jesus é diferente. Jesus muda. Jesus fala. Jesus muda o ambiente. E é interessante aqui também. E é interessante porque Lucas ele está recontando a história do Antigo Testamento. Naamã, que era um comandante, ele ouviu falar sobre um profeta que havia em Jerusalém. Leia depois o texto de 2 Reis capítulo 5. Ele ouviu falar. Ouviu falar. Aí ele foi até o encontro. E quando ele foi até o encontro, ele estava na casa, bateu na porta. E quem é que apareceu? O servo. Não foi Eliseu. Aí Eliseu mandou o servo dizer: fala para ele se banhar lá em Damasco, que era o rio mais horrível, Guidinha. Horrível, sujo. Ele ouviu e obedeceu. Isso é interessante. Jesus então, ele estava ali. O centurião reconheceu algo. E aqui eu quero trazer uma polêmica. Se eu conseguir causar essa polêmica em você, eu estou feliz. A polêmica é o seguinte. Talvez isso nem seja uma polêmica, mas o foco do texto não está na cura. De novo, o foco do texto não está na cura. A cura é apenas um complemento. O foco do texto está na fé de uma pessoa gentil. Porque o povo gentil, um centurião gentil, é uma pessoa distante do povo de Israel. Não fazia parte do grupo. O foco do texto está em trazer uma pessoa distante à fé em Deus. Não é a cura. A cura é apenas o complemento.
o foco é trazer uma pessoa distante à fé em Deus. Aí veja o que diz o texto, a partir do versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. De novo, o foco do texto não é a cura. Não está na cura. O foco do texto está em trazer uma pessoa distante à fé em Deus. Como nós estávamos distantes de Deus. E quem nos trouxe próximo? Jesus, o Filho, ao morrer na cruz. É óbvio que a cura é importante, é claro que é importante, mas o foco não é a cura. O foco, mais uma vez, é trazer uma pessoa distante à fé. E quando Jesus, aqui, o texto diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se, isso aqui é de extrema importância. Porque, observe, no contexto antigo, quem é que tinha mais autoridade social? O centurião, não Jesus. O centurião tinha mais autoridade social, ele tinha mais respeito social entre o povo, porque ele construiu a sinagoga. Jesus, ele não tinha uma autoridade da mesma forma que o centurião, no sentido social, porque a sociedade queria acabar com Jesus. Muda. Então, quando aqui traz essa ideia de admirou-se, isso aqui é extremamente importante, porque os evangelhos, eles usam muito esse termo, admirou-se ou maravilhou-se. Só que o termo é muito utilizado para o povo com Jesus. Observe aqui, vamos lá para Mateus, capítulo 7. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. Versículo 28. Mateus capítulo 7, versículo 28. Observe. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Ou talvez a sua tradução esteja admirar-se, alguma coisa assim, mas é a mesma ênfase. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então observe, a multidão, elas ficaram maravilhadas com o quê? Com o ensino de Cristo. O conteúdo que Cristo estava passando à multidão era algo que a deixaram maravilhadas. Veja, continuidade do versículo. Explicação. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Só que é interessante, porque a multidão ficou maravilhada com o ensino de Cristo. Por que Jesus, um dos motivos de Jesus ter ido à cruz, foi inveja. Inveja. Um dos motivos, inveja. Por que inveja? Porque o povo de Israel tinha que olhar para os fariseus, para os mestres da lei. Porque eram os fariseus, os mestres da lei, que eram responsáveis por educar o povo. Literalmente ensinar o povo. Só que do nada surgiu um homem chamado Jesus, simples, humilde, filho de carpinteiro e etc. E começa a ensinar com autoridade. Todo mundo começou a ficar maravilhado com isso. Ao ficar admirados, os fariseus ficaram com inveja. Depois leiam os evangelhos atentamente, vocês vão observar isso, esse detalhe. Eles ficaram com inveja. Por isso que eles ficaram o tempo todo querendo levar ele à prisão, querendo matar o próprio Cristo. Inveja. Porque os olhares da multidão não estavam mais nos fariseus, estavam em Jesus. Inveja acaba com a população. Observe então que o termo aqui é usado para a multidão. Mas nos evangelhos, Jesus ele fica admirado em duas ocasiões. Pelo menos nós temos dois textos que usam este termo para Jesus. O primeiro deles está, não precisa abrir, tá? O primeiro deles está em Mateus capítulo 8, versículo 10, que é o mesmo texto sobre o centurião, no qual diz também este relato. Aí também Marcos capítulo 6, versículo 6. Abra este texto. Esse aí eu quero que vocês abram, por favor.
Marcos capítulo 6, versículo 6. São apenas os únicos textos que usa este termo de Jesus ficar admirado com algo. Marcos capítulo 6, versículo 6. Marcos capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: e ficou admirado com a incredulidade deles. Vocês pararam para pensar o seguinte: Deus ficar admirado com algo? Interessante, né? Primeiro, Cristo, que é Deus, ficou admirado com a fé, mas agora Cristo ele fica admirado com a incredulidade. Algo chama a atenção de Deus. Olha que doideira isso, que estranho isso, né? Algo chama a atenção de Deus. Neste texto é a incredulidade. No Antigo Testamento Deus ele ficou feliz, vamos usar esse termo, com o quê? Com a sua própria criação. Por isso que ele descansa no sétimo dia. Ele contemplou, ele criou fez a sua criação, criou a sua criação. No sétimo dia ele descansou. Por quê? Não significa que ele sentou no sofá. Vocês estão cansados de saber disso. Mas a ideia do texto é que ele descansou para contemplar aquilo que ele fez. O descanso é contemplar Deus. Por isso que nós temos essa ideia do descanso. O descanso não é para ficar no sofá. O descanso é para contemplar aquilo que Deus fez. E o que Deus fez? Muitas coisas. O que Cristo fez? Muitas coisas. É a representação aqui. Jesus ele ficou admirado com a incredulidade, mas com a fé. Por quê? Com a fé de um centurião. Jesus ele ficou admirado com algo que Israel não tinha. Israel não tinha a fé que um homem tinha. Israel era para acreditar em Cristo, crer que o Messias veio. Eles não fizeram isso. E quem demonstrou fé? Um centurião, que não fazia parte do contexto de Israel, não fazia parte do povo de Israel. Cristo ele ficou admirado com a fé, não com a pessoa, com a fé. A fé chamou a atenção de Cristo. Interessante isso, não é? Então, aqui nós aprendemos que literalmente Jesus ele fica admirado com a fé em que o ambiente não tem. Israel não tem fé, não tinha fé. O povo não acreditava em Jesus Cristo, não acreditava em Deus, mas Cristo viu algo que o centurião fez que o próprio povo não estava fazendo. Por isso que ele ficou admirado. Aí, isso mostra também que o centurião ele estava fazendo duas coisas. Primeiro, humildade, que ele não considerou ser digno de ir ao encontro de Jesus. Em segundo, a confiança. Ele mesmo se fez como um servo. Ele mesmo sendo uma pessoa sujeita à autoridade, ele se fez servo. Olha, Senhor, diz uma palavra e eu vou me comprometer em obedecer aquilo que o Senhor falar. Ele se colocou numa posição de literalmente de servo aqui. Então, recapitulando tudo, coisas grandes acontecem em lugares pequenos, tanto que na próxima semana será a região de Naim. E Naim era um lugar muito pequeno. Então Jesus entra em Cafarnaum, as pessoas, os líderes judeus começam agora a insistir com ele, ele vai e acontece todas aquelas coisas. O foco, vou repetir isso, o foco não está na cura. O foco está em trazer uma pessoa distante à fé em Deus. E nós também estávamos longe de Deus, mas através de Jesus, por meio de Jesus, agora nós temos vida. Esse centurião, ele nos ensina muita coisa, a sermos humildes, a entendermos o valor de uma autoridade. Não é porque você tem autoridade que você é alguma coisa, mas também nos ensina sobre a importância de sermos servos. Senhor, eu não tenho a capacidade de restaurar uma vida, mas o Senhor tem. Eu não tenho capacidade de restaurar coisas pequenas, mas o Senhor tem. Porque Deus não vê a pequenez de algo, Deus vê a incredulidade. Então,
ele foca muito mais num servo, porque a fé é encontrada em lugares inesperados. Isso você pode observar no decorrer dos evangelhos, na verdade, como o próprio texto de Lucas capítulo 17, versículo 8, que os próprios samaritanos estrangeiros tiveram fé ali. Então o foco não é a cura, o foco é trazer uma pessoa distante à fé em Jesus. E esta é a beleza do texto. Então, hoje nós não vamos ter aí os debates aí, nem nada do tipo, que eu queria usar esse tempo todo para mostrar os detalhes do texto. Então, basicamente, isso eram as informações que eu gostaria de passar a vocês sobre o centurião que demonstrou fé. Literalmente demonstrou fé em Jesus. Ele era uma pessoa de autoridade, mas não maior do que Jesus, menor do que Jesus. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por sabermos que o Senhor é grande. Te agradecemos por saber que o Senhor é fantástico. Nos ajude em nossas incredulidades, nos ajude em reconhecermos quem de fato nós somos. O centurião reconheceu que ele era uma pessoa de autoridade, mas ele não era capaz de restaurar uma vida. Ele era uma pessoa sujeita à autoridade, assim como nós também. Mas o Senhor tem o poder de fazer algo com a palavra. Nos faça compreender a importância da palavra. Nos faça entendermos a importância dela. Porque se palavra não fosse importante, Deus não teria criado o mundo por meio dela. Se palavra não fosse importante, Cristo não teria se encarnado. Se palavra não fosse importante, o Senhor não teria preservado os escritos. Nos ajude a compreendermos a importância dela. Nos ajude na nossa falta de fé. Tem dias que não temos fé mesmo. Tem dias que os lugares estão escuros. Cafarnaum era um lugar escuro porque não tinha fé, assim como o nosso coração. Às vezes é um lugar pequeno e um lugar escuro que não tem fé. Mas nos ajude a ter fé em Ti. Nos dê um coração com fé, um coração com confiança, para compreendermos que o Senhor é capaz de restaurar aquilo que o Senhor quiser, se for a Tua vontade. Abençoe o culto que acontecerá daqui a pouco. Abençoe o nosso pastor que falará aos nossos corações. Comunique verdades aos nossos corações e nos ajude, ó Pai. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos.